Olá, meus amigos, muito boa noite. Estou aqui para passar a mensagem de número 37, cujo título é A Solicitação do Senhor. Essa mensagem se encontra no livro de respostas de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente: Ó eterno benfeitor, se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem, a fim de que possas receber o apoio divino e, antes que o emissário terminasse, o homem quase magoado interferiu: Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado de minha região. Por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravos e por 2 vezes abati onças no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu: Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. A coragem de cumprir o teu próprio dever. E aí nós perguntamos e vamos cada um refletindo com o grau de entendimento que tem dentro de si, né? Porque sempre é uma verdade muito particular. Toda reflexão, ela é muito subjetiva. Ela depende de tudo que cada um já tem dentro, né? Da sua busca particular. Então, toda leitura, ela vai responder de uma forma diferente para cada um. Então, eu pego aqui, por exemplo, a primeira frase, onde fala: o homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus. Infeliz e implorado. Penso eu que ele devia estar passando por situações bastante difíceis para se colocar de uma forma infeliz e implorar o socorro dos céus. Me passa a ideia de que a pessoa já havia esgotado todas as possibilidades que ela havia. E mais abaixo, ele coloca: coragem, acaso não tenha mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições, escalei o monte mais escarpado da minha região, por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas, já montei potros bravos e por 2 vezes abati onças no sertão. Quer dizer, ele foi para um lugar de coisas que um homem aqui neste planeta pode fazer, e um lugar muito de sucesso no sentido de competições, de galgar sempre uma altura mais elevada, né? Então, para mim, me passa um lugar muito egóico ainda, que busca posição, força, poder. Talvez até dá para pensar em competição, né? Pelas coisas que são relatadas. E aí a última frase: sim, tudo isso é para considerar, porque tudo que fazemos aqui é importante. Mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. E aí a pergunta final: qual será o nosso próprio dever, né? Eu me pergunto, qual o meu próprio dever? E cada um vai fazendo essa pergunta para si e vai esperando, de um lugar bastante particular, bastante silencioso, vamos dizer assim, bastante quieto, uma resposta.
Porque para mim me vem: aquiete o seu coração e tenha um pouco mais de fé. Essa coragem que vem falando no texto, quando a identidade divina coloca, tenha coragem, não é uma coragem de escalar ou de ir para frente de animais ferozes, né? É uma coragem que vem de um lugar muito interno, uma coragem de calma, uma coragem de fé, fazendo um recolhimento e fazendo deste recolhimento um hábito que seja diário. Para mim, soa dessa forma, porque eu tenho esta percepção da vida quando ela me traz situações mais complexas, né? E cada um vai ter a sua. Eu não estou dizendo que a minha forma de perceber é a certa, mas eu posso dizer que é a minha forma de me sentir mais equilibrada diante de situações mais difíceis, digamos assim. Muitas vezes, as situações nos chegam e chegam de formas muito difíceis. E nós precisamos buscar outros movimentos, mas às vezes não é um movimento corporal que vai agir fazendo gestos e correrias e movimentos bruscos do corpo. Ao contrário, né? Ao contrário, é esse movimento que vai para dentro, é um movimento silencioso. E é um silêncio que é um silêncio poderoso. É um silêncio que revela algo para a pessoa que busca e que ele está e que mora em nós num lugar muito profundo em nós. Um profundo que não é um lugar palpável, mas uma instância e que muitas vezes eu coloco como sendo o nosso coração. Porque o coração é a representação das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa evolução espiritual, né? Então, no silêncio, nós afirmamos e ressignificamos muitas coisas, né? Nós intuímos, nós compreendemos orientações para os próximos passos que nós precisamos é, alcançar para chegar num final que seja um final mais tranquilo para quem está passando aquele desafio, aquela experiência mais desafiante. Então, cuidar desse lugar de silêncio, cuidar desse lugar de escuta interior, mas não é uma escuta que nós fazemos com o ouvido material, é uma escuta que vem de dentro da alma, que responde muito intuitivamente. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, é esse cuidar de si, que significa o quê? Nos oferecermos enquanto companhia silenciosa para desfrutar dessas intuições nesses momentos de integração da nossa mente com o nosso coração, para sentir um pouco mais de paz em nossa alma. Este é o lugar que eu percebo que, diante de situações muito conflitantes da vida, o Senhor, que é um lugar de fé, vamos dizer assim, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade. É muito mais profundo do que falar de diferentes religiões. Não é sobre isso, é sobre fé, é sobre um lugar de perceber o mundo por um outro prisma, tentar olhar por uma outra lente que não seja aquela que nós estamos tão acostumados a olhar diariamente.
porque essa lente que nós estamos acostumados a olhar diariamente, na maioria das vezes, ela tem um viés muito cultural, com muitas crenças arraigadas. É uma fé que muitos dizem uma fé cega. Nós vamos na massa, nós vamos no rebanho, com a mesma ideia que nos foi perpassada por gerações e gerações. Então, quando nós entendemos que essa solicitação, ela vem pedir: pense com a sua mente, sinta com o seu coração e haja como um ser de luz que você é neste planeta. Todos fomos capacitados com uma centelha divina que tem toda a condição de fazer a pergunta e ouvir a resposta. Se porventura tiver a paciência, a calma e a fé para escutar do seu profundo ser a resposta que Deus já plantou dentro de cada um de nós. A saída de todas as nossas preocupações, os nossos desafios, os nossos conflitos, está num movimento para dentro e não num movimento para fora. Nossa cultura nos ensinou a só pensar, a só questionar e a esperar respostas. Precisamos olhar para outras filosofias do mundo oriental e aprendermos com eles. Vemos que eles têm um outro movimento, e com este movimento diferente, que é um movimento mais introspectivo, mais silencioso, conseguir um lugar de equilíbrio e de paz interior. Porque a paz, ela tem que ser interior. Não busquemos a paz no externo, porque nós não vamos encontrar aqui neste momento, neste planeta. O barulho externo é do mundo externo. A paz reside dentro. Tudo começa dentro. Dentro de quem? Dentro de nós mesmos. Por isso, aquela pergunta: faça a sua parte. E qual é a sua parte? Cuidar de si. Quando cuidamos de nós, abrimos espaço para nós nesse cuidar, e o outro, naturalmente, ao abrir a sua consciência, ao perceber que existe algo diferente ali, naquela pessoa, naquele pequeno grupo, naquela sociedade, naquela cidade, naquele país, o outro vai se questionar por que que aquela pessoa, ou aquele grupo, ou naquela comunidade, ou naquela cultura como um todo, por que que eles vivem mais tranquilamente? É nesse lugar que nós precisamos chegar, nesse lugar de reflexão particular, mas é uma reflexão que pode atingir o mundo, porque aí entra a energia de cada um, que pode transformar o mundo turbulento e barulhento do externo. Eu agradeço mais uma vez por ter a escuta de vocês, a escuta agora num sentido, vocês ouvindo a mensagem, e que essa mensagem deixe um espaço para que vocês entrem, adentrem os corpos de vocês e busquem esse lugar que vai responder exatamente o que cada um de vocês precisam ouvir. A verdade que está dentro de cada um. Muito obrigada, uma boa noite e um bom descanso a todos. Até amanhã com a próxima mensagem.